Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos dá de poder adentrarmos no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares para que mais pessoas possam estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos encerrando mais um trimestre para a glória de Deus e com chave de ouro, encerrando falando sobre o Concílio de Jerusalém. É um assunto maravilhoso, é um divisor de águas que você não pode deixar de estar conosco aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos da terceira idade, os pastores jubilados que estão nos acompanhando neste momento. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, pastor Ailton, da irmã Judite. Abre os braços, meu irmão. Abre os braços, minha irmã. E agora, olha, recebe aí um forte abraço. Eita, que abraço maravilhoso, que coisa linda para a glória de Deus. Deus continue abençoando você e toda a sua família nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo, Senhor, que tem nos concedido, ó Deus, pelo direito de termos acordado nesta manhã e podermos contemplar a tua criação e viver este dia para a tua glória. Nesta manhã maravilhosa, nós queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. Abençoe todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, que estão em pleno funcionamento, Senhor, nesta manhã. Ó Senhor, continua abençoando nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua abençoando, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos convidar nesse momento o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Lembrando a você, se você não tiver aí uma harpa cristã, não tem problema, a Rede Brasil providencia o texto em tela a fim de que você nos acompanhe e possamos, como um grande e lindo coral, louvar ao nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória estar aqui com os amados para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo nosso bom Deus, através do dirigente, do escalado desta programação, e também agradecemos a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor, abrir nossas harpas com muito entusiasmo, adorar ao Senhor, lembrar as verdades sagradas de forma cantada, não é? Glória a Deus. Hino de número 144 é uma convocação. Vem à Assembleia de Deus, vem à reunião dos santos e vamos adorar o Senhor e servi-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem
assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, assembleia dos santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estes hinos nos alegram, né? Pois relembram o nosso compromisso, o nosso chamado para servir ao Senhor junto com os santos. Aleluia. Hino de número 162, amados. Ainda este hino nos convoca a levantar, a erguer o estandarte da verdade, não é? Que é a palavra de Deus. 162. Da verdade levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Da verdade levantemos o estandarte, proclamemos o Senhor que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrarás. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Do Evangelho levantemos o estandarte, vem, desperta do teu sono, pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem Deus, sem paz, sem salvação. Amém.
Queridos irmãos, esta semana estamos concluindo o nosso trimestre para a glória de Deus. Durante esse trimestre estivemos estudando sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E na lição de hoje, lição de número 13, tem como título Assembleia de Jerusalém. Texto áureo, Atos capítulo 15, versículo 58, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática nos diz que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a questão doutrinária. O segundo, o debate doutrinário. O terceiro, a decisão da Assembleia de Jerusalém. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 22 ao 32. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica. Vamos ver o texto em tela agora, para que você possa nos acompanhar nesta leitura bíblica. Versículo 22 nos diz: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer pela sua palavra e pedir a Deus uma bênção sobre o seu filho que irá ministrar nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesse momento, Senhor, ao lermos a tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar. Estenda as tuas mãos, usa-o pelo teu Espírito, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana, que irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical participando desse culto. E meu amado irmão, nós chegamos num momento muito importante desse trabalho que está sendo realizado.
chegamos no momento do ofertório. Você sabia que ofertar a Deus é um ato de adoração? Ofertar a Deus tem que ser um ato voluntário. Ofertar ao Senhor vem de um coração contrito, agradecido, claro, grato por tudo que Deus tem dado, tem nos concedido. Então, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã, faça esse trabalho com amor, com alegria e com satisfação. E falando sobre isso, vamos ler um texto bíblico? Tem um texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo 35 e o versículo de número 5, que fala dessa disponibilidade, desse coração livre para adorar o Senhor através das ofertas também. Diz assim a palavra de Deus: tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Observe que o versículo número 5 tem essa palavra coração, mas é um coração voluntário e um coração disposto para ofertar a Deus. Meu amado irmão, uma igreja evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está um pouco mais distante, talvez não esteja aqui na capital, ou que não tem aquela disponibilidade de sempre ir ao culto, comparecer em uma das nossas congregações. Então ela vem disponibilizando alguns canais, e o primeiro canal é esse que vai aparecer agora aí na sua tela. Você está vendo o QR Code e logo abaixo está a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, amado irmão, faça isso com muito carinho, faça isso com muito prazer, faça como ato de adoração ao Senhor. E nesse momento, eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos participando desse trabalho. Sim, e nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Temos muitas pessoas desempregadas, mas Deus, Ele é aquele que abre portas aonde não tem portas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o Pai Celestial, onde você estiver. Se você puder curvar sua cabeça, curve. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não pode, mas ora a Deus em espírito, vamos falar com o Senhor da glória. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar e dizer como tu és grande, como tu és bom, te agradecer pela nossa salvação, pelo pão que chega nas nossas mesas, pelas vestes, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Agora abençoa esse pai de família, essa mãe de família, abençoa teu filho que nesse momento está de cabeça baixa orando, aquele que está ajoelhado, aquele que está clamando pela porta de emprego. Deus, faz o milagre na manhã desse dia, que nesse domingo a tua mão poderosa possa estar estendida, abençoando e abrindo as portas para os teus filhos. Nós te pedimos isso, crendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando dessa escola bíblica dominical, desse culto que está acontecendo aí na sua casa, acontecendo no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. E você continua adorando. E vamos ouvir mais um hino. E o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 167, As Testemunhas de Jesus. Glória a Deus.
Ó companheiros desta causa santa, anunciai que Cristo é o Salvador, e boa nova que ao perdido salva, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai, e a mensagem que da paz nos fala, a eterna glória nos dará o Pai. A salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sim por toda parte, aos que Jesus já veio para salvar, e muitos já a Cristo se entregaram, e estes outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fruir. Poder do alto para ser testemunha, foi a promessa que Ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo que Deus nos legou. Mas glória a Deus a outros que acordaram, e cheios de poder pentecostal, vão despertar os crentes ociosos para acharem este dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador, e este nome cura os enfermos que buscam nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque Jesus poder nos prometeu, e já um povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei dos céus. Aleluia. Queridos irmãos, nesse momento vamos para a exposição da palavra do Senhor, e aí chamamos a sua atenção, você pegar sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderninho de anotações, sua caneta, para a exposição da última lição desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2025. Então não perca a oportunidade aí de anotar, fazer as suas anotações nas referências e nos comentários que serão agora abordados aqui na escola dominical. Então tem sido escalado pelo pastor da igreja, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido e meu amado irmão, mais uma vez a paz do Senhor, e deixa eu externar para você nessa manhã de domingo a nossa alegria, a nossa satisfação e a nossa gratidão de estarmos aqui na casa de Deus, participando de mais uma escola bíblica dominical. É um culto que está acontecendo simultaneamente aqui na Rede Brasil, mas também aí na sua casa. Está acontecendo também aí no seu trabalho, aí no hospital onde você está. Deus está presente entre nós e com certeza Ele tem uma palavra para os nossos corações. E hoje é a despedida desse trimestre que está passando. Nosso trimestre teve o título A Igreja em Jerusalém. Estudamos 13 lições e foi muito bom. Estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Especificamente, o autor da lição ficou do capítulo 1 até o capítulo 15, que é justamente o capítulo que nós iremos trabalhar. Mas você vai concordar comigo, foi um trimestre muito bom, nós aprendemos muito.
E ainda temos para aprender, porque hoje é a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que está aparecendo agora aí na sua tela, nos acompanhe. E eu quero lhe fazer um convite nesse momento, enquanto a lição está na tela. Quero que você repita conosco o texto áureo. O título da lição é Assembleia de Jerusalém. Vamos ler o texto áureo juntos? Vamos fazer uma coisa interativa. Você que está participando, vamos fazer isso. Nosso texto áureo diz o seguinte, 1, 2, 3 no meu comando. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15 e o versículo número 28. Verdade prática, vamos ler a verdade prática juntos? 1, 2, 3. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Vamos fazer um breve comentário aqui sobre a lição de número 13. Como sempre fazemos, iniciamos a partir do título da lição. E essa lição de número 13, todo o conteúdo dela está desenvolvido em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 22 até o versículo número 32. E o capítulo 15, na grande maioria das Bíblias, traz um nome, uma epígrafe, né? Ou seja, um subtítulo acima do capítulo 15. Traz o seguinte nome, Concílio em Jerusalém, Assembleia em Jerusalém. Mas o que foi que aconteceu de fato para que a igreja que estava em Jerusalém fizesse uma assembleia, ou seja, fizesse um concílio, chamasse todos os apóstolos para debater um assunto? Porque o significado de concílio, de assembleia, é esse. É uma reunião que visa debater um assunto, resolver uma questão. Mas qual foi a questão que levou a igreja de Jerusalém a tomar essa atitude? E é justamente sobre esta questão, essa indagação que nós estamos fazendo, que nós vamos estudar ela agora a partir da lição. Lembre-se que o capítulo 15 é tão importante para nós, porque ali vai dar um grande impulso missionário também para aquela igreja, a igreja em Jerusalém, como também para todo o cristianismo que advém a partir daí. Sim, talvez você esteja perguntando, mas qual questão, né? Que nós fizemos uma pergunta. Era a questão se a pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ele poderia praticar ou não as regras de Moisés. Ou seja, para um grupo de pessoas que estavam na igreja em Jerusalém, a salvação estava em Cristo, porém era necessário guardar os mandamentos, guardar as leis de Moisés. E isso gerou uma celeuma muito grande e fez com que a igreja de Jerusalém se reunisse, os apóstolos reunissem para debater essa questão sobre aqueles que não são judeus, mas aqueles que eram gentios, ou seja, que vinham de outras nacionalidades. Eles precisavam passar pela circuncisão, eles precisavam observar todas as regras presentes no Antigo Testamento para poder ser salvo, ou a salvação era exclusiva? Não era, ou seja, ou a salvação é exclusiva em Cristo Jesus. Vamos nos debruçar sobre esse assunto, vamos trabalhar sobre ele, e eu quero convidar você nesse momento para nós vermos a página de número 92, se você estiver usando uma revista, se estiver em casa com a revista, eu estou usando esse formato magazine, que é um pouco maior, que facilita para a gente fazer algumas anotações. Mas vai aparecer na sua tela, tópico 1 da lição, a questão doutrinária. Vamos para o tópico 1 da lição, questão doutrinária. O relato missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório
deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Vamos ler um versículo para a gente poder fazer um comentário baseado num texto bíblico. Nós vamos ler Atos capítulo de número 15, ou Atos capítulo de número 14, e o versículo de número 27. Atos 14 e verso 27. Vamos ler esse texto? Diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Por que isso é tão importante para a gente? Observem bem, você vem estudando conosco aqui na escola dominical, que a ordem do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, era que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Essa ordem, que aparentemente ela é sequencial, ela tinha que ser de maneira simultânea. Na proporção que o evangelho está sendo pregado em Jerusalém, seria também pregado em Samaria e assim sucessivamente. Só que no início, o evangelho, ou a pregação do evangelho, pós-Pentecoste, ficou mais restrita à cidade de Jerusalém. Então Deus se utilizou da perseguição. Foram duas grandes perseguições que foram empreendidas contra a igreja. Você tem a perseguição religiosa, promovida pelos fariseus, pelos saduceus, mas depois vem a perseguição do império, a chamada perseguição imperial. Isso forçou com que os crentes que estavam em Jerusalém saíssem da sua cidade e fossem justamente para Samaria. Samaria era uma cidade, mas também já era conhecido naquela época como uma grande região. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos fala muito bem sobre isso, de maneira que o evangelho chegou também na cidade de Samaria e os samaritanos aceitaram Jesus como Salvador. E é bom lembrar que os samaritanos é um povo misto, então sempre existia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos, mas o evangelho conseguiu fazer com que essa rivalidade simplesmente acabasse quando essas pessoas aceitaram a Cristo. E com a perseguição se intensificando, o evangelho agora também chega a terras mais distantes. Está chegando agora ao continente, ou melhor, sim mesmo, chegando ao continente asiático e depois vai chegar até mesmo ao continente europeu. E por onde os apóstolos estão passando, a bênção de Deus e a graça de Deus está indo com eles também. E muitos gentios, você já aprendeu aqui que gentio é aquela pessoa que lá não é judeu. Eu, por exemplo, sou brasileiro, eu não tenho descendência judaica, eu sou gentio, você também deve estar na mesma condição. E a coisa mais impressionante para a igreja foi ver o gentio aceitar Jesus e ser participante da mesma fé em Cristo e dos mesmos benefícios. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e o versículo número 20, nós trabalhamos aqui em semanas passadas esses textos bíblicos. Diz assim, 11 e verso 20, e havia entre ele alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E o versículo 22 diz, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu quero dar um destaque para essa parte do versículo 23, que diz assim, e eles viram a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus estava derramada naquela igreja que estava na cidade de Antioquia, que era uma igreja justamente gentílica.
Ou seja, não tinha ninguém de descendência judaica, pelo menos o que o texto bíblico mostra aqui para a gente. Então os gentios também aceitaram Jesus como Salvador. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o versículo 3, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas lembre que é justamente na cidade de Antioquia que o Espírito Santo, na reunião da igreja, ele fala de maneira bem clara e audível, dizendo o seguinte: aparta para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E que obra era essa? Era a obra da evangelização, era a obra missionária. Pela primeira vez, nós temos dois missionários, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, sendo enviados pela igreja. E a primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo corresponde a muitos quilômetros, numa condição totalmente diferente da nossa. É bom deixar isso claro aqui. Mas, meu amado irmão em Cristo Jesus, no fim da primeira viagem, por isso que nós lemos o capítulo 14, versículo 27, os apóstolos retornam a Jerusalém, ou melhor, retornam a Antioquia, e eles dão um relatório das coisas que eles fizeram. Porque Paulo e Barnabé são plantadores de igreja, são desbravadores, vamos utilizar esse termo aqui. Eles estão evangelizando, estão conquistando almas para Jesus, estão fundando igrejas, mas eles prestam relatório à igreja mãe, a igreja da onde enviou eles. E foi muito interessante que o versículo 27 diz assim, a partezinha final do versículo 27, e eles dizem: quão grandes coisas relataram as coisas que Deus fizera por ele e como abrira aos gentios a porta da palavra. Eles estão dizendo, os gentios estão aceitando a Jesus como Salvador. E o apóstolo Pedro merece aqui colocar este conteúdo também. Lá no capítulo 11, nós estudamos também essa lição aqui, o apóstolo Pedro viu Cornélio sendo batizado com o Espírito Santo. Veja que coisa linda. Capítulo 10 e o capítulo 11, Cornélio é um centurião da corte chamada italiana. Ele é um gentio e ele receberá o batismo com o Espírito Santo. As mesmas línguas estranhas que foram ouvidas lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, pelos judeus que estavam reunidos naquele local, as mesmas línguas estranhas agora estava sendo ouvida pela boca não mais de judeus, não somente de judeus, mas também pela boca de um gentio. Ou seja, o evangelho é ofertado para qualquer nacionalidade. Mas sempre houve entre os judeus essa barreira, essa dificuldade de aceitar a ideia de que os gentios são participantes da mesma fé, quando aceitam Jesus e têm os mesmos benefícios. Sempre houve. E é justamente por isso, aqui nós entramos na lição, que após o relato de Paulo, alguns judeus disseram o seguinte: tudo bem, eles podem ser salvos em Cristo Jesus, mas eles vão ter que praticar obras da lei. Não é somente uma, são obras da lei, vão ter que passar pela circuncisão. É justamente nesse momento daí que começa a celeuma muito forte. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, leia comigo nesse momento, capítulo 15 e o versículo de número 1. Diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidarde conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 2 diz assim, o texto bíblico: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Meu amado irmão, o versículo 1 é muito forte. Os gentios estão adentrando a igreja, aceitando a Cristo como Salvador. Mas alguns que vieram da Judéia passaram a dizer o seguinte:
eles só serão salvos se passar pela circuncisão. E é bom deixar claro que a circuncisão é um rito que faz parte da cultura judaica e é um rito milenar. Mas aquele que é crente, aquele que é gentil, aquele que é o romano, o grego, o asiático, ele não está condicionado, ou melhor, a passar pelo ato da circuncisão. Só que esse grupo que chegou no meio da igreja disse, não, eles têm que ser circuncidados. Caso contrário, eles não podem ser salvos de jeito nenhum. Aí Paulo e Barnabé tiveram uma discussão entre eles. A ideia de discussão no versículo 2, que é o capítulo 15, versículo 2, fica com a sua Bíblia aberta, não tendo Paulo não pequena discussão, ou seja, o debate foi grande, o debate foi intenso, pela presença dos gentios no seio da igreja. Eles são salvos sem ser circuncidados. Paulo, que sai na defesa dos gentios, Paulo irá dizer o seguinte, que a salvação é exclusiva em Cristo Jesus. Os atos da circuncisão, as obras da lei, elas passaram. E aqui nós precisamos abrir um parêntese para dizer o seguinte, geralmente se ouve, de maneira desavisada, que existia a lei moral de Deus, a lei civil e a lei cerimonial em Israel. Não, você só tem a lei, só existe a lei de Moisés. Agora, na lei você tem aspectos, ou seja, você tem um aspecto civil que regula justamente o comportamento do judeu dentro daquela sociedade. Dentro da lei de Moisés tem um aspecto cerimonial, ou seja, que regula, que diz como é que o culto e as ofertas devem ser oferecidas, e também tem um aspecto moral. O aspecto civil, ele tem finalidade para o povo de Israel. O aspecto cerimonial, ele já passou, porque a obra de Cristo superou, o sacrifício vicário de Cristo superou justamente as obras da lei, todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. Mas a lei moral, essa não passou, é um princípio permanente. Então, as outras são transitórias, mas o princípio moral, não. O princípio moral está ali. Meu amado irmão, hoje nós não precisamos mais colocar um cordeiro aqui em cima desse altar, sacrificar, para que o sangue dele seja utilizado para perdão de pecados. Este ato já passou, porque Cristo, nosso sacrifício, a nossa Páscoa, o nosso sacrifício perfeito, fez isso pela gente. Sim, passou, esse ato de imolar não é mais praticado pela igreja, mas o princípio moral que estava contido ali, está contido em toda a Bíblia. Qual o princípio? Se o sacrifício, o derramado sangue, se a oferta total em cima do altar correspondia, na verdade, com que aquilo corresponde ou representa hoje para a gente, o servo de Deus que se coloca em cima do altar e oferece sua vida em consagração, em dedicação ao Senhor. Veja que o princípio de lá é o princípio que nós temos aqui. Então Paulo está trabalhando com um princípio. Paulo não está indo de encontro à lei. Então Paulo debate intensamente com os judeus chamados de legalistas. Eles serão conhecidos como sendo judaizantes. E no versículo de número 3 diz o seguinte, o 2 ainda, né? O 2. Lá no meio do versículo, resolveu-se então que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém para falar com os apóstolos e os anciãos da igreja. Se você me perguntar, Paulo tinha resposta se a salvação dependia ou não das obras da lei? Eu vou dizer a você que, claro que com certeza Paulo tinha resposta. Se você abrir a sua Bíblia no livro aos Romanos, eu vou só citar, sem citar versículo específico. O livro aos Romanos é uma defesa que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, vamos ler esse texto bíblico aqui conosco? Efésios capítulo 2, tão conhecido, você que é da escola dominical já conhece ele até decorado. Mas quem está chegando agora,
talvez não conheça essa frase. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo tinha resposta, mas Paulo não podia resolver sozinho. Paulo estava debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém. Então se resolveu que Paulo e Barnabé levassem o caso até Jerusalém, até os apóstolos, que os apóstolos iriam avaliar, e a decisão que a Assembleia tomasse naquele momento seria uma decisão que circularia não só em Jerusalém e valeria também para todo aquele que fosse pregar o Evangelho fora dos territórios justamente israelita. Veja que Paulo, ele procura a direção da igreja. Isso é uma grande lição para a gente. Paulo não era autônomo, Paulo estava debaixo de autoridade. Paulo podia escrever várias epístolas e dizer, eu já escrevi, então está tudo resolvido. Não, Paulo precisava agora da autoridade apostólica de Jerusalém para dizer o seguinte, não é mais necessário ser circuncidado para ser um salvo em Cristo Jesus. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição. Esse é o cerne, né, do tópico de número 1. E eu quero ver com vocês agora o tópico 2, o debate doutrinário. Vai aparecer agora na sua tela, tópico 2, debate doutrinário. E tem lá uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade dessa questão e percebe que ela não pode ser tratada de maneira subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação do gentio em Cesareia, ocorrida anos antes, devia servir de parâmetro. Atos capítulo 10, do versículo 1, versículo 46. Pedro, então, evoca a experiência pessoal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Atos capítulo 15 e o versículo de número 8. Está na lição, mas vamos ler juntos? Atos capítulo 15, versículo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí para procurar, vale a pena mencionar que no Concílio de Jerusalém nós temos, né, a partir do capítulo 15, algumas vozes que são importantíssimas. A primeira voz é a voz do apóstolo Pedro naquele concílio ali. E depois é a voz de Tiago, que é o presidente daquela assembleia, o presidente daquele concílio. São eles dois que irão defender a entrada justamente dos gentios no reino de Deus sem a necessidade da circuncisão, sem a necessidade da observância das regras da lei. Sim, olha, não é dos princípios. Os princípios contidos na lei de Moisés estão exarados em todas as escrituras sagradas. Princípio é princípio permanente. Vamos ler o capítulo 15, versículo 8. Diz assim um texto: E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Ainda no capítulo 15, versículo de número 5, leia conosco, vamos somente retroceder. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. O primeiro a levantar-se nesse concílio foi Pedro. E Pedro diz o seguinte, aí o argumento da autoridade: vocês sabem que Deus me levantou.
vocês sabem que Deus me levantou para que, através da minha boca, os gentios ouvissem justamente a mensagem do Evangelho. Pedro está fazendo referência também, aqui, de maneira indireta, ao evento que aconteceu em Atos capítulo 10, que aquilo foi muito marcante, que é o encontro de Pedro com Cornélio, onde Cornélio é um centurião, Cornélio irá aceitar Jesus como Salvador e Cornélio será batizado com o Espírito Santo. Por isso que no versículo 8 diz assim um texto: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim também a nós. Ou seja, da mesma maneira que o Espírito Santo veio morar em nossos corações, morou no coração deles também. O mesmo Espírito que batizou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o mesmo Espírito que batizou Cornélio e saiu batizando tantos outros irmãos que não eram judeus. Então Paulo está trazendo o argumento da evidência. Ou seja, eles não precisaram guardar nenhuma obra da lei, ou seja, praticar um rito cerimonial. Por exemplo, a circuncisão. Ninguém precisou passar pela circuncisão para ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém precisou passar por nenhuma lei dietética que tem lá no Antigo Testamento para ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a fala do apóstolo Pedro naquele momento e foi muito importante isso, muito. E vale mencionar aqui também, meu amado irmão, porque aqui merece uma análise, né? Veja como Deus faz as coisas bem feitas. O evento do capítulo 10 de Atos foi um evento tão marcante em Pedro, que é judeu, e olhe que Pedro não foi sozinho, diz que Pedro foi com uma comitiva. Pedro viu aquele evento do batismo na casa de Cornélio. O próprio Pedro batizou Cornélio em águas naquele momento. Isso era Deus preparando o apóstolo Pedro e aquela comitiva para atestar isso no concílio em Jerusalém. E quando a gente lê o texto bíblico, talvez dê aquela impressão, né? Aqui foi o capítulo 10, aqui é o capítulo 5, então isso foi numa semana, e na semana seguinte, o capítulo 10 foi em uma semana, e na semana seguinte foi o capítulo 15. Não, existem lapsos temporais. O livro de Atos dos Apóstolos corresponde a aproximadamente 29 a 30 anos da igreja de Jerusalém. Então, entre o capítulo 10 e o capítulo 15, vários anos estão entre esses capítulos, separam esses capítulos aí. Então observe, meu amado irmão, que Deus preparou o coração de Pedro antes, para chegar agora nesse momento e defender de que os gentios não precisam da circuncisão. E Pedro vai fazer também, né? Ele está usando o argumento agora da evidência. Vamos lá para o tópico 2 do item 2, que é a evidência da experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência, primeiro, olha, objetiva, vai grifando aí, na sua lição, objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes, pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fator observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o havia recebido. Veja que coisa bonita, né? Deus está quebrando barreiras. Abra sua Bíblia no capítulo 15. Abra sua Bíblia. Nós vamos para o versículo de número 12 e 13. Mas antes de ler, você está vendo como Deus trabalha? Isso merece aqui uma aplicação para a gente. Deixa eu falar mais perto de você, nesse domingo de manhã, mais próximo. Nós estamos tratando desse assunto, do capítulo 15 de Atos, mas algumas lições vão ficando muito evidentes aqui. Deus está utilizando a situação para quebrar
barreiras. Qual era a barreira que tinha ali? Era uma barreira cultural, uma barreira fortíssima, que as barreiras culturais são muito fortes, que estavam entre judeus e gentios, judeus e samaritanos. E Deus estava arrumando as coisas, coordenando tudo para que essas barreiras fossem ao chão e viesse o entendimento pleno de que a salvação está em Cristo Jesus. E aqui vem uma aplicação para as nossas vidas. Deus é especialista em quebrar barreiras. Deus não perde o controle de nada. Meu amado irmãos, se conforte nessa manhã de domingo, sabendo que o seu Deus está trabalhando através das situações para destruir, para acabar com as barreiras, com os empecilhos, para dar a você livre acesso. Não é livre acesso ao céu, porque você já é crente em Cristo Jesus, mas livre acesso às bênçãos celestiais. Aquela coisa que atrapalha, aquela coisa que incomoda, que está na frente, que você quer se livrar, mas não consegue. Muitas vezes são culturas mesmo, muito fortes. Mas descanse em Deus. Se Deus usou a situação aqui para derrubar as barreiras e vir um pleno entendimento, Deus é capaz de fazer a mesma coisa na sua vida. Vamos ver a fala agora de Tiago, capítulo de número 15, versículo 12. Vamos ler conosco? Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí vem o versículo 13, e havendo eles calado, tomou o Tiago a palavra, dizendo: varões, irmão, ouvi-me. Sim, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-las. Naquele debate intenso, no Concílio de Jerusalém, dá para a gente mentalizar. Naquela época não tinha filmagem, não tinha foto, não tinha nada disso que a gente utiliza hoje. E o judeu também não é de fazer desenhos, de desenhar como foi. Só outras culturas, não é que eles não desenham, porque eles não têm essa prática. Pedro fala primeiro, é posta a questão, Pedro falou, mostrou a evidência. Primeiro falou da sua chamada ministerial, depois fala da incumbência que Deus concedeu a ele, traz a evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando ele se cala, entra Paulo e Barnabé mostrando os sinais, ou seja, os grandes milagres que aconteceram entre eles. Mas, meu amado irmão, quando Paulo e Barnabé se calam, param de falar, quem toma a palavra naquele momento é Tiago. E Tiago diz assim: varões e irmãos. Deixa eu chamar a sua atenção para esse texto bíblico, essa expressão, varões e irmãos. Veja que coisa educada, delicada, que num momento de intenso debate, o debate foi intenso, acalorado, naquela assembleia, mas Tiago levanta dizendo assim: irmãos, nós somos irmãos. Ele não está abrindo a boca para dizer assim: vocês são fariseus, saduceus. Ele não entra dividindo, que a Bíblia fala que alguns dos fariseus que haviam crido em Jesus de Nazaré, mas ele diz assim: irmãos, com todos que estão ali na Assembleia, me escutem. E ele entra com Bíblia, viu? O argumento agora utilizado por Tiago é o argumento das Escrituras Sagradas. Ele vai fazer menção de alguns textos, inclusive do livro de Amós, que será citado justamente no capítulo 15 e o versículo número 15, 16, na verdade, ele faz menção de textos do Antigo Testamento para dizer o seguinte:
o que está acontecendo nesse momento, desses grandes sinais, desses sinais e dessas maravilhas, é porque lá no Antigo Testamento já tinha sido profetizado sobre isso. É a fala de Tiago naquele momento, que é muito importante para resolver agora a questão. Vamos para o tópico 3 da nossa lição, para nós observarmos a decisão que foi tomada nesse momento. Olha o tópico 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, 15 verso 28 de Atos. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto não faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 32. Vamos pegar um texto bíblico para ler? Deixa eu lhe convidar aqui. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 15. Vai aparecer também aí na sua tela. Vamos analisar a fala de Tiago, né? O versículo 17. Ou melhor, o versículo de número 19, mais direto. Pelo que julgo, quem está falando aqui é Tiago, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas o versículo 20 diz o seguinte: mas escreva-lhe que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. A decisão que está sendo tomada é: não perturbem os gentios que se convertem a Deus. Você já imaginou? A pessoa acaba de aceitar Jesus como Salvador. Ele está liberto em Cristo Jesus. Ele é de uma cultura totalmente diferente da cultura judaica. De repente, uma pessoa chega e diz assim: é necessário você passar pelo ato da circuncisão? Quer dizer, isso ia perturbar realmente qualquer um. Aí Tiago diz: não perturbe ninguém que aceitou a Cristo como Salvador que não é judeu. Porém, vamos escrever, olha a atitude prudente de Tiago, escreve-lhes que se abstenham, aí vem as regras. E não é somente para o judeu, é para todo gentio. Essa regra é para os gentios convertidos e valem até o dia de hoje. A primeira regra é: se abstenham da contaminação dos ídolos. Vai enumerando aí a partir do versículo 20. Primeira coisa que é proibida entre os gentios: idolatria. Também entre os judeus. Entre nós que somos crentes em Cristo Jesus, salvo, a idolatria não pode ter vez em nenhum momento. Então a primeira decisão é que se abstenham das contaminações dos ídolos. Nada que for oferecido aos ídolos, nada que venha se voltar para a idolatria, um crente deve fazer. Nada. Você está vendo a contestação, a condenação sobre essa questão da idolatria. Meu amado irmão, aqui merece um parêntese grande. Nós veremos as outras decisões, mas merece um parêntese aqui, para dizer a você que vida de crente, na vida cristã, não cabe idolatria, autolatria, né? Quando a pessoa mesmo se adora, não. A nossa adoração é exclusiva a Deus, ou seja, a nossa vida ela é dedicada exclusivamente ao Senhor. Qualquer coisa que venha na nossa vida tomar o lugar de Deus ou dividir o nosso coração, devemos tirar isso imediatamente, que o nosso coração só cabe um, só cabe Deus. E Tiago acertadamente diz o seguinte: diz aos gentios, qualquer coisa pertencente aos ídolos, diga que se abstenham, se afastem, vá para longe. Segunda decisão, vamos ainda, nós estamos no capítulo 20 aí, ou capítulo 15, versículo 20. Segunda decisão, se abstenham da prostituição.
Interessante que a palavra prostituição, que é utilizada nesse texto aqui, na língua grega, é uma palavra genérica, porque não está envolvido somente uma questão de prostituição, um ato. Tudo aquilo que estiver envolvido no mundo da imoralidade sexual é condenado pelas Escrituras, e Tiago está somente lembrando, claro, colocando através da Escrita. Observa a primeira decisão aí, nada de idolatria. Segunda decisão que vai para os gentios, se abstenham da prostituição, dos atos imorais. Se abstenham, se afaste. Seu corpo é santo, sua vida é santa, você é dedicado exclusivamente ao Senhor Jesus de Nazaré. Segunda decisão. Vamos ver a terceira decisão? Terceira decisão, do que é sufocado e do sangue. Aí eu estou usando a versão corrigida, né? A ideia do que é sufocado é quando muitas vezes acontece em alguns locais onde o animal ele é morto por sufocamento, né? Sufoca, né? Através do pescoço, aí o sangue fica preso. E aqui existe uma proibição expressa para não comer sangue, do que é sufocado e do sangue. Isso é uma proibição. Não estamos falando de doação de sangue. Vamos deixar isso bem claro. A Bíblia não proíbe doação de sangue. Em nenhum momento, não tem versículo bíblico nenhum que venha dar margem para esse tipo de coisa. Nem isso aqui nós queremos só fazer, só pontuando, que a Bíblia está dizendo aqui, a decisão é essa: se afaste da idolatria, se afaste da prostituição, não coma carne sufocada e não coma sangue. Pronto. Essa decisão foi escrita. Vamos para o versículo 21, para a gente ganhar tempo. Olha o versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o proteja, e cada sábado é lido nas sinagogas. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, olha a decisão, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-lo com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Esse texto é tão bonito, porque depois que a decisão é tomada por Tiago naquele concílio, Tiago diz, olha, a decisão vai ser escrita, e quem vai levar essa decisão, veja que os apóstolos e os anciãos da igreja elegeram homens distintos, ou melhor, de boa reputação, que estivesse com a carta escrita por Tiago, selada pelo pastor presidente deles. Disse, Paulo, esses homens vão até Antioquia. Contigo, esses homens estão autorizados pela igreja de Jerusalém a levar a decisão, que é uma decisão que vai agora, não só para Antioquia, porque Antioquia já tinha se tornado um centro missionário nesse momento aqui, mas essa decisão vai agora para todo aquele que está pregando o evangelho fora das terras de Jerusalém. Aí o versículo 23 diz o seguinte, e por intermédio deles escreveram o seguinte, olha a expressão, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Tiago começa a escrita dizendo o seguinte, né? Aos irmãos que estão em Antioquia, são nossos irmãos. A nacionalidade nos separa, mas o sangue de Cristo nos aproxima. Um é judeu, outro é gentil, um é judeu, outro é romano, outro é grego. As nacionalidades são distintas, mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário foi um sangue que perdoa o judeu, perdoa o romano, perdoa o grego, perdoa o asiático. Eu posso estender mais ainda, perdoa o brasileiro, o americano,
qualquer um que queira aceitar Jesus como Salvador. Somos diferentes. Posso falar mais perto de você? Isso é tão bonito falar sobre isso, tão lindo. A gente está falando, nós estamos aqui no Brasil, mas tem crentes no Japão, tem crentes na China, tem crentes nos Estados Unidos, na Argentina, na África do Sul, que aceitaram Cristo como Salvador. Somos diferentes, somos distintos, mas o sangue de Cristo nos faz irmão. Já parou para pensar nisso? Que é o sangue de Cristo Jesus que nos faz irmãos. Irmão um com os outros, pertencente ao corpo de Cristo que se chama a Igreja do Senhor Jesus. Creia nisso. Jesus pode perdoar pecado de quem quer que seja, daquele que chega arrependido justamente para Ele. Vamos aqui para o nosso texto bíblico, tomar a decisão, ver as decisões que foram tomadas. O versículo 24 diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Ou seja, vamos traduzir, alguns saíram do nosso meio, mas sem a nossa autorização, e começaram a transtornar a alma de vocês, mas a gente não mandou isso para vocês não. Está indo agora um documento oficial. Um documento oficial assinado pelo pastor que está em Jerusalém, está indo na mão de homens distintos, homens nobres, acompanhado de Barnabé e de Saulo, ou melhor, de Paulo, com a informação, chamando vocês de irmãos. Então, qualquer palavra contrária que venha a isso, não procede de nós. E versículo 25, ele continua: e pareceu no bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos irmãos Barnabé e Paulo. Então, indo sozinho não. A prudência de Tiago aqui bem interessante, né? Que se Barnabé e Paulo tivessem chegado lá com a carta, Barnabé poderia ter sido até mesmo acusado, e Paulo também, de ter forjado um documento. Aí Tiago disse: não, vocês não, o documento sai daqui, mas vocês não vão levar sozinho não, vou levar homens distintos, né? Homens nobres. Olha o versículo 27. Enviamos também Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Documento escrito e decisão agora ministrada, anunciada no seio da igreja. E o versículo 28, meu amado irmão, o Espírito Santo é protagonista nesse livro de Atos dos Apóstolos. Ele é protagonista na Bíblia, mas em Atos dos Apóstolos especificamente. É por isso que tem autores que chamam o livro de Atos, né, de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o versículo 28 diz isso: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas necessárias. Tiago está dizendo o seguinte: foi o Espírito Santo de Deus, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja que ele coloca o Espírito Santo na frente. Meu amado irmão, pare para pensar conosco aqui nesse momento. Numa assembleia, numa reunião, com debates tão intensos, com grupos opostos, fariseus que haviam crido, querendo a circuncisão dos gentios, Pedro abrindo a boca para falar do seu chamado e falar do que aconteceu na casa de Cornélio, Paulo e Barnabé dizendo dos grandes milagres que estão acontecendo entre os gentios. Tiago se levanta naquele meio e Tiago faz uso de textos que estão no livro de Amós, ou seja, Tiago usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para mostrar que os gentios são crentes como nós somos crentes, recebem o mesmo Espírito como nós recebemos. E na hora de tomar decisão, Tiago diz assim, foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Deus. Pareceu bem a ele primeiro. Não vos impor cargo algum, a não ser esses que são necessários. Depois que Tiago diz assim, a nós. Nós ficamos por último, porque quem tomou a decisão foi o Espírito Santo. Então, o que é que o Espírito Santo está dizendo? Versículo 29, olha.
vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. É que o Espírito Santo fala conosco nessa manhã de domingo, dizendo o seguinte: te afasta da idolatria. Sai de junto, vai para longe. Você não aceitou Jesus como Salvador? Você não é salvo em Cristo Jesus? O sangue de Cristo não foi derramado por você lá na cruz do Calvário? Então, adora a Deus, exclusivamente a Ele, mais nada. É decisão do Espírito. A outra decisão do Espírito: te afasta da vida de imoralidade. Nem se nomeia, a Bíblia fala que certas coisas não podem ser nem nomeadas, nem anunciadas, nem faladas, nem comentadas em nosso meio, porque não faz parte de Deus, não é da santidade de Deus. A santidade de Deus não tem nada a ver com isso. Então, afasta-te da prostituição, corre, foge, vai para longe, não se nomeie. E foi o Espírito Santo que está dizendo, falando isso conosco nessa manhã de domingo. E por terceiro, o Espírito Santo diz: do que é sufocado, não coma carne sufocada, não coma sangue. Pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. Olha que coisa para a gente. Daqui a pouquinho a gente está terminando, faltando poucos minutinhos. Versículo de número 30. Tendo-se ele então despedido, partiram para Antioquia e juntamente a multidão entregaram a carta. E quando leram a carta, o versículo 31, esse eu quero ler com você. Abra sua Bíblia conosco, porque a carta foi enviada por Paulo, Barnabé e aqueles que Tiago encarregou de também acompanhar. A carta era para ser lida e ser ensinada, como nós já vimos aqui. Mas quando a carta foi lida, a carta chegou lá na cidade de Antioquia, o versículo 31 diz assim: e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Foi uma alegria tão grande naquele momento. Era a alegria dos gentios, era dizer: não precisa mais circuncidar. Não é necessário nenhuma outra coisa para ser salvo, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, que coisa linda, né? Que coisa bonita é a gente ler Bíblia, estudar a Bíblia e aprender e saber que Deus se utilizou de todas essas situações, permitiu que essa assembleia acontecesse para que uma decisão fosse tomada pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que tomou a decisão, que os apóstolos estavam encarregados de não somente ler, mas de ensinar, como nós estamos fazendo aqui, não somente lendo, mas ensinando, para dizer que só quem salva é Jesus. Que a gente não precisa de intermediário para chegar a Jesus não, viu? Jesus não precisa de intermediário. Jesus, Ele sim, é que está entre os homens e Deus. Deus, Jesus e os homens. Para chegar até Deus, passa por Jesus de Nazaré. Ou seja, o caminho é Jesus. A salvação é em Jesus. A salvação é exclusiva na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos terminando o trimestre agora. Ficaram as boas lições. E deixa eu aproveitar, você que não é crente, que está participando dessa programação, todo o concílio de Jerusalém foi para falar disso, falar de salvação. A gente pode resumir a salvação. Então, amigo, aceita Cristo como Salvador, toma a decisão nessa manhã de domingo, faz isso, alegra a tua esposa, alegra teus pais, alegra teus familiares com essa tua decisão, aceita Cristo como Salvador. E você, meu amado irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe muito, porque você leu, você ouviu a voz de Deus, nós ouvimos a voz de Deus por intermédio da santa e gloriosa palavra dEle. E esse livro de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos nesse trimestre,
tem uma palavra que eu quero destacar para ficar no seu coração. Chama-se: o Espírito Santo de Deus está entre nós. O Santo Espírito de Deus que brada no nosso coração, que está dentro das nossas vidas. É esse mesmo Espírito que brada aí onde você está no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver no seu hospital. E é o Espírito Santo com o qual Jesus batiza no Espírito Santo. Guarde essa mensagem. Jesus batiza com o Espírito Santo e pode lhe batizar nessa manhã de domingo, sim. Batiza com o Espírito Santo. Uma evidência de línguas estranhas. Essa é a coisa mais bonita que a gente aprende no... Posso fazer uma retomada dessas lições principais. Salvação, a gente resume assim, olha, salvação em Cristo e batismo no Espírito Santo para todo aquele que é crente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo trimestre, no nome santo e poderoso de Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa! Nesse trimestre, de fato, fomos exortados por Deus a viver uma vida de comunhão, de congregação, de fortalecimento, de perdão, de palavra de Deus. E é importante que, agora na conclusão do trimestre, relembremos todos os princípios que aprendemos na palavra do Senhor dentro dos 15 capítulos de Atos dos Apóstolos e coloquemos em prática para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse momento especial que Ele nos concedeu nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, ó Deus. Queremos pedir uma bênção sobre cada um dos Teus filhos que foram alcançados, a cada direção de EBD, corpo docente, corpo discente. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar em prática todos esses princípios que foram aprendidos durante esse trimestre. Continua abençoando, Senhor, a cada um. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Ajuda o Teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua abençoando. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, já estamos indo embora, mas não fique triste. Tem uma programação toda especial aí preparada para você e para a sua família. A Rede Brasil sempre faz isso. Sempre prepara a programação especial visando não só o crescimento, mas a edificação de sua família e todos que estão nos acompanhando neste momento. Lembre-se, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntinhos para a glória de Deus, para aprendermos mais uma lição. E agora entrarmos no quarto trimestre, que tem um tema maravilhoso. Mas se você quer saber, próximo domingo estaremos juntos apresentando aqui o trimestre, o tema do próximo trimestre. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.